Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luana novamente, professora de Filosofia e Sociologia, e hoje eu vim falar com vocês sobre uma temática que envolve tanto a filosofia quanto a sociologia, indústria cultural. Bom, nós sabemos que a indústria cultural ela existe até os dias de hoje, mas esse conceito ele se funda quando, né? Quando e por quê? Bom, esse conceito ele é criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, dois pensadores alemães, que, fugindo da Alemanha, vão se exilar nos Estados Unidos e vão perceber, nesse período, primórdios ali do século XX, entre década de 20 e 30 para frente, vão perceber várias modificações pelas quais a sociedade contemporânea passa. Uma delas é o sentido de cultura, como é que essa cultura popular ela vai ser desenvolvida em torno de uma ideologia do Estado. Nós sabemos que o conceito de ideologia é trabalhado por Marilena Chauí, grande filósofa, como um conjunto de falsas ideias. E a ideologia, no sentido marxista, está ligada justamente à não consciência de classe. O Adorno e o Horkheimer, eles têm uma leitura marxiana. Por que eu chamo de leitura marxiana? Porque eles não são marxistas, eles não são teóricos propriamente marxistas, mas eles fazem sim uma leitura marxiana na medida em que eles conferem à indústria cultural um sentido de produção capitalista. O que isso significa? Que a cultura popular do período, desse período no qual nós estamos tratando aí, esse sentido da produção do capitalismo, que vai envolver toda a cultura de uma época, ela nada mais é do que uma reificação não só do homem, mas uma reificação da cultura, no sentido de que torna a cultura um objeto, uma mercadoria. Então nós temos diversos conceitos fundamentais. A Adorno e Horkheimer escrevem uma obra muito conhecida que se chama Dialética do Esclarecimento. Nessa obra eles tratam justamente do sentido do conhecimento e das artes. Como é que o conhecimento ele vai ser acessível às elites e as artes, no sentido popular, genérico e mercadológico, vai ser acessível à população que eles chamam de massa. Então essa ideia de massa, e aí nós temos um conceito fundamental também, que é essa noção de massa, de povo, né? Que é guiado por uma ideologia, ela vai ser também tratada por um teórico contemporâneo alemão que se chama Krakauer. Ele vai falar disso no texto O Ornamento da Massa. Além dessa escola teórica de Adorno e Horkheimer, que nós chamamos de Escola de Frankfurt, nós vamos ter também uma série de filósofos, sociólogos que vão trazer essa discussão da indústria cultural e, inclusive, é uma discussão que permanece até os dias de hoje. É uma discussão que nos permite pensar diversos temas e, inclusive, a atual situação do Brasil. A questão de uma razão instrumental que está sendo aí completamente utilizada em prol de controle de uma população ou em prol de defesa de um conhecimento, enfim, há diversas possibilidades de interpretar o momento que nós estamos vivendo a partir dessa concepção de indústria cultural que foi elaborada e muito aprimorada e tem sido por teóricos contemporâneos, mais contemporâneos ainda do que Adorno e Horkheimer, da nossa época, da nossa atualidade. Então, para pensar essa temática, eu preciso, e claro, introduzir a vocês o tema e esclarecer alguns conceitos. O primeiro conceito a ser tratado é o conceito de cultura popular. Por que nós falamos de cultura popular? O que é cultura popular? É uma cultura do povo, que segundo Adorno e Horkheimer, essa cultura popular ela vai ser substituída por uma cultura do consumo. Por que uma cultura do consumo? Nós estamos num período de grande industrialização nos Estados Unidos, e nós estamos num período também de grandes mudanças, segundo eles, na Alemanha. Eles vão acompanhar todo o período nazista. Eles vão observar de perto a cultura que está sendo imposta e de que forma as mídias elas vão ser utilizadas. Nós temos aí, por exemplo, a imprensa, a TV, textos, jornais, livros, toda essa indústria cultural e também as obras de arte que vão fazer parte desse momento aí de grande crescimento cultural, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, não vai ser dado apenas por um crescimento industrial no campo das artes, da imprensa, dos jornais, dos textos e livros, mas também por uma transformação cultural. O que isso significa? Que por detrás dessas transformações econômicas existe todo um caráter ideológico, existe toda uma concepção que quer ser posta e colocada como legítima.
Isso é ideologia. Ideologia nada mais é do que um conjunto de ideias, conjunto de normas, conjuntos de formas de viver, de sentir, de se comportar que são padronizadas e homogeneizadas, certo? Então, outro conceito fundamental é um conceito que o Adorno e o Horkheimer trazem de padronização, uma padronização das necessidades psicológicas. Nós vamos ter no período nazista ali várias propagandas de eletrodomésticos, várias propagandas de produtos extremamente tecnológicos para a época, que consistiam, claro, em engendrar um consumo excessivo, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, e também velar a crise, por exemplo, nos Estados Unidos na década de 30, além disso também ocultar da população aquilo que estava ocorrendo. E isso foi muito forte na Alemanha. No período nazista, nós vamos ter uma grande produção no campo das artes. E isso tudo vai, de certo modo, contribuir para o velamento do Holocausto, do genocídio que estava ocorrendo na época. Então, tudo isso é muito importante para a gente entender que a indústria cultural, segundo esses teóricos, ela não é só uma cultura que tenta homogeneizar e padronizar, mas ela é uma cultura que também vela o que ocorre de fato no campo da política, no campo da própria condição humana, certo? Outro conceito fundamental, e aí eu quero tratar com vocês as funções que a indústria cultural traz para qualquer sociedade e para qualquer estado, é essa indústria cultural que vai produzir necessidades em nós, essa indústria cultural que vai tornar popular aquilo que nos une enquanto massa e que, de certo modo, promove ali uma alienação, ou seja, uma falta de compreensão daquilo que está ocorrendo. Então, são 3 funções fundamentais que eu trago para pensar. A primeira é a ideia de acumulação do capital, tá? É a acumulação do capital. A indústria cultural, ela traz uma noção de acumulação do capital, de produzir e de que existe ali uma massa que consome essa cultura e que promove uma acumulação, certo? Outra, muito fundamental, a reprodução da ideologia do sistema. Na medida em que nós consumimos tudo aquilo que nos é posto enquanto necessidade e que está sendo produzido na cultura popular, nós estamos reproduzindo um sistema. Isso ocorre com as músicas que nós ouvimos, com o cinema, inclusive. A gente tem o Guy Debord trazendo essa noção do cinema muito fortemente. Tem um documentário do Guy Debord, tá, no YouTube, que se chama Sociedade do Espetáculo. Recomendo muito. Ou seja, que sociedade é essa do espetáculo que nós estamos tendo nos primórdios do século XX? Eu falei com vocês sobre a teoria marxista e como a teoria marxista vai encarar o tempo livre, que é aquele tempo não de lazer, mas seria o tempo de descanso, assim que os trabalhadores, no início do século XX, eles concebem os direitos trabalhistas, que é a redução de jornada de trabalho e também o tempo livre, que seria o tempo de descanso. A partir disso, uma indústria cultural ela vai ser criada justamente para que esse trabalhador ele possa consumir e promover essa acumulação do capital do seu tempo livre. Então, a indústria cultural, ela surge nos Estados Unidos, por exemplo, e isso o Guy Debord vai dizer, com a produção de cinema para os trabalhadores da época. Então, as salas de cinema lotavam. E é até, inclusive, interessante, porque o Guy Debord vai dizer que no período ali de inserção desses trabalhadores nos cinemas, eles ficavam muito assustados, porque eles viam partes dos corpos dos atores, das atrizes, e eles achavam que eles estavam sendo cortados. Então não tinha essa noção de corpo, de cinegrafia, de industrialização tecnológica, mas uma indústria cultural já estava sendo inserida para que esse pessoal, esses trabalhadores, essa classe operária, essa massa, pudesse consumir e gastar sua força de trabalho nessa indústria cultural. Então é interessantíssimo esse período de desenvolvimento da indústria cultural. O Walter Benjamin também é outro teórico da Escola de Frankfurt. Ele vai falar sobre a criação dos shopping centers. Ou seja, como é que foram criados os shopping centers justamente para que o trabalhador pudesse passar. Eram
espaços de passagem ali entre as vitrines. Então ele vai falar sobre esse desenvolvimento urbano, esse desenvolvimento dos shopping centers, nesse período de alto desenvolvimento do capitalismo. Então a indústria cultural, de fato, ela surge para quê? Para que o trabalhador operário, ele gaste a sua força de trabalho ali, a sua remuneração, o seu salário, acumulando capital, ou seja, acumulando capital não no sentido dele, do capital individual, mas a acumulação do capital do Estado, tá? A acumulação do capital do Estado, a reprodução ideológica do Estado, do sistema. Que reprodução ideológica é essa? As músicas que a gente ouve, a cultura que a gente tem, são elementos aí que nós temos na nossa vida cotidiana de cultura, de indústria cultural, que promovem a reprodução de um sistema, pessoal. Em que sentido? Nos aliena, nos tira a consciência da realidade. E outro ponto fundamental, que seria aí a reorientação de massas e a imposição de comportamento. A reorientação de massas nos reorienta o tempo todo. Peraí, que indústria cultural que nós estamos tendo hoje? Hoje nós estamos vivendo no Brasil um período crítico, porque nós ligamos a TV e nós vemos, por exemplo, que o nosso governador do estado de Goiás discorda do presidente da República. E aí, como é que fica a massa nesse sentido? Como é que nós ficamos diante dessa indústria da mídia? Enquanto o presidente diz que não passa de uma histeria coletiva, o medo pelo Covid-19, e o governador já diz que é necessário manter quarentena aí, se brincar até mais do que o dia 4 de abril, que é a data no qual ele vai avaliar. Então a mídia, ela faz parte de toda uma reprodução do sistema. São discursos que estão presentes nas vozes de políticos e que podem nos trazer uma reflexão, tá? Nós podemos compreender essas falas a partir de duas interpretações. Então, nada mais é do que a reprodução de um sistema. É a reprodução de um sistema político, tá? E é uma imposição de comportamento em que sentido? As redes sociais que nós temos, elas nos impõem, de certo modo, comportamentos padronizados, corpos padronizados, roupas, modos de vestir, modos de ser, modos de pensar e modos de se comportar. Então, a indústria cultural, ela engloba tudo, certo? Ela engloba a notícia, ela engloba principalmente o entretenimento que nós consumimos o tempo todo. Por isso que esse conceito ele é tão amplo, indústria cultural. Outro conceito fundamental, pessoal, é da arte como mercadoria. Como é que a música, ela, por exemplo, é uma mercadoria que nós consumimos o tempo todo? O cinema é uma mercadoria. O livro é uma mercadoria, a literatura. Então, a partir disso, nós temos outro conceito fundamental, que é o conceito de reificação. Reificação é aquele conceito que o Marx cria, de que o sujeito si próprio se torna uma mercadoria perante a sua própria mercadoria que ele produz, e a reificação, nesse sentido que o Adorno e o Horkheimer trazem, é a ideia de que a obra de arte, ela nada mais é do que um objeto. Ela não me inspira, ela não me transforma, ela não é moralizadora, ela não é social no sentido de transformação sensível, ela não reforma o homem. Ela é o que? Uma mercadoria que ele consome, certo? Então, nós temos aí essa discussão de comunicação, cultura e manipulação de massas. Isso esteve muito presente na década de 30 nos Estados Unidos e se mantém até os dias de hoje. Nós temos a arte pop, por exemplo, Andy Warhol, aí como um artista muito famoso que reproduziu diversas obras de artes que eram obras extremamente industrializadas. Diversas cópias e séries eram produzidas. Nós vamos ter o jazz muito criticado pelo Adorno nos Estados Unidos, porque o jazz ele é criado na década de 30 para entreter os trabalhadores. Então era uma música que se tornou popular na época. E aí eles vão criticar por quê? Porque é um estilo musical que não promove reflexão, que não promove desalienação, mas pelo contrário, promove alienação porque ela alimenta o campo do entretenimento que alimenta ali a massa, o sistema e a reprodução do capital, certo? Um conceito muito importante é o conceito de Kitsch, em alemão, Kitsch,
TSCH, criado pelo Adorno e pelo Horkheimer. Esse conceito, ele significa pseudo-arte. Então, para esses teóricos, a pseudo-arte, a kitsch, ela é criada justamente nesse sentido. Ela é um instrumento do capitalismo, tá? A cultura é um instrumento do capitalismo, segundo Adorno e Horkheimer. Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin e Habermas. Só que os dois teóricos mais importantes da Escola de Frankfurt e que vão ali tomar a frente dessa discussão são Adorno e Horkheimer. Este livro aqui, pessoal, do Rodrigo Duarte, é um livro pequenininho, extremamente esclarecedor, no qual ele vai falar sobre a dialética do esclarecimento, tá? Ele vai falar sobre a razão instrumental. O conceito de razão instrumental, ele aparece justamente para esclarecer que existe uma razão por detrás da indústria cultural, existe uma razão por detrás que é essa razão instrumental. O que isso significa? O Estado se utiliza, segundo esses teóricos, né, o sistema capitalista se utiliza de uma razão instrumental para criar mídia, para criar entretenimento, para criar cultura popular. Então, até mesmo a nossa cultura popular, ela é envergada de necessidades que são criadas pelo próprio sistema. E pelo próprio sistema, e claro, que pretendem aí reproduzir essa ideologia. Então, a questão ideológica, ela é muito presente na obra desses teóricos. Muito forte. Por quê? Porque quando nós falamos de cultura como instrumento do capitalismo, nós podemos pensar, por exemplo, que num período tão problemático como esse que nós estamos vivendo, a cultura ainda assim, ela é um instrumento do capitalismo. A cultura ainda assim nos vela muito do que está ocorrendo. Nos vela muito, no sentido de que a razão instrumental, ela está sendo utilizada para promover ciência, para promover pesquisas e para promover aí um sentido de promulgação da vida, certo? Mas, enquanto isso, a cultura, ela tem sido um instrumento de alienação. Por quê? Porque ela não tem promovido em diversos brasileiros a reflexão sobre a condição política do nosso país. E aí, como nós lidamos com situações tão problemáticas que colocam em risco as nossas vidas, que colocam em risco a nossa política? O que existe por detrás dos discursos políticos que nós temos tido ultimamente? Será que não existem interesses? Será que não são polos de poder? Por que essa política ela tem se tornado tão polêmica ultimamente, essa política disseminada? Ou seja, a política ela também está aí na indústria cultural promovendo uma disseminação de ideologias. E aí eu deixo para vocês pensarem. Não estamos de lado nenhum, o importante é refletir. Que razão instrumental é essa que o Estado tem promovido? É uma razão instrumental ideológica? Eu deixo com vocês a questão. Tchau, tchau, até a próxima.